Olá pessoal, meu nome é Matheus Vitorino, eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo sobre o direito do consumidor, na verdade sobre as defesas possíveis numa ação de busca e apreensão. Esse vídeo é mais destinado para advogados, mas nada impede que o consumidor assista para ter uma noção básica de qual tipo de defesa o seu advogado vai poder fazer para você numa ação de busca e apreensão de veículo. Então, vamos lá. O que acontece? A busca e apreensão, doutores, como vocês sabem, ela está prevista no Decreto-Lei 911 de 69. E aí os requisitos para a concessão da liminar, eles são poucos requisitos, né? Um seria a notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, né? E aí basta que essa notificação extrajudicial seja dirigida para o endereço do devedor que consta no contrato de alienação fiduciária, para que tenha validade. Mas a gente vai falar sobre um ponto importante sobre a defesa, sobre a validade dessa notificação extrajudicial. E o outro ponto é a simples mora em si, né? Que diferente do que se pensa, a mora ela não precisa ser de 3 meses, não precisa ter 3 meses de atraso do vencimento dos boletos da alienação fiduciária para o banco ajuizar a ação, mas via de regra eles só ajuizam a partir de 3 meses, né? E aí o que acontece? A liminar é concedida com muita facilidade, porque os requisitos são muito fáceis de serem alcançados. Basta que o banco narre na exordial a existência da alienação fiduciária, desde quando deixou-se de pagar aquela dívida, apontar quais parcelas que ficaram em aberto, o que ensejou a mora e provar que houve a notificação extrajudicial válida. Então, na maioria esmagadora das vezes, os juízes saem deferindo a liminar, que, como por se tratar, obviamente, de uma liminar, sequer precisa da intimação prévia do consumidor. E aí o que acontece? O que eu tenho verificado ultimamente que tenha acontecido? Os bancos, infelizmente ou felizmente para o consumidor, né? Mas não é um comportamento que você verifique boa-fé nele. Ele faz o seguinte, ele notifica extrajudicialmente o consumidor, mas ele continua tentando negociar com o consumidor aquelas parcelas que estão em atraso, né? E muitas vezes ele acaba negociando essas parcelas que estão em atraso até depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Então aí esse é um ponto muito interessante, porque, como vocês sabem, o STJ tem o tema 722. O tema 722 vai dizer o seguinte: você só desconstitui, derruba essa mora que embasa, que enseja essa ação de busca e apreensão, se o devedor pagar a totalidade da dívida. Porque o que acontecia antigamente? Muitos devedores, eles pagavam em juízo, depositavam em juízo só as parcelas que estavam em atraso e pediam a purga da mora em razão disso. E aí o STJ acabou consolidando esse entendimento, dizendo o seguinte: olha só, devedor, você só vai purgar a mora só vai ser considerada purgada e você vai conseguir aí ter sucesso na sua defesa em busca e apreensão se você pagar a dívida toda. Ocorre que, no caso em que os bancos, e isso daí tem sido muito comum, no caso em que os bancos continuam negociando extrajudicialmente com o consumidor, visando quitar essas parcelas em atraso, vencidas, e conservar o contrato, o que alguns tribunais estaduais têm considerado é que está acontecendo um acordo tácito entre as partes. Então, ainda que você não tenha um acordo formal, em que você aponte ali o credor e o devedor, extinguindo a dívida ou extinguindo aquela mora ali, o simples fato de você ter uma geração de um boleto abarcando essas parcelas vencidas que estão ensejando a mora no contrato de alienação fiduciária, esse simples fato da geração do boleto ser datada posteriormente à notificação extrajudicial em mora ou posteriormente ao ajuizamento da própria busca e apreensão, isso tem levado alguns tribunais estaduais a concluir que, na verdade, está havendo ali um acordo tácito entre as partes e, na verdade, as partes pretendem conservar aquele contrato de alienação fiduciária. Eles não pretendem
o credor ele não está mais pretendendo a busca e apreensão, não está mais pretendendo a tutela jurisdicional. O comportamento do credor, à luz do princípio da boa-fé objetiva, ele está visando ali conservar o contrato. Então, diante disso, justamente à luz da conservação do contrato e à luz do princípio da boa-fé objetiva, tem-se considerado que o credor ele está ali pactuando um acordo tácito com o devedor. E aí, quando você consegue expor isso de maneira clara para o juízo, e aí, em muitos casos, seria até razoável que o próprio devedor pagasse efetivamente esse novo boleto lançado, gerado posteriormente ao ajuizamento dessa ação, quando você consegue demonstrar isso de maneira clara. E, inclusive, muitas das vezes você prova o pagamento dessas parcelas vencidas que foram ali buscadas, né, pelo próprio devedor e não pelo credor, é diferente de uma situação em que o próprio credor ele deposita nos autos a parcela em atraso. Nesse caso, o próprio devedor está buscando o acordo tácito e está buscando conservar o contrato. Quando você consegue demonstrar isso de maneira clara, alguns tribunais estaduais eles vêm considerando que, nesse caso em específico, você não pode aplicar o tema 722 do STJ. Você está ali diante de um caso que não se enquadra diante desse tema do STJ. Então, por isso, diante desse acordo tácito, você poderia considerar a mora purgada, mesmo não tendo sido a dívida totalmente satisfeita. Olha só que interessante. E esses casos têm ocorrido muito. Os bancos, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, eles estão claramente pretendendo conservar o contrato e não mais resolvê-lo através da busca e apreensão. Então, esse é um ponto para você fazer uma defesa pretendendo derrubar uma liminar concedida ou antes mesmo que a liminar seja concedida. Isso é importante. Às vezes o devedor tem ciência do processo antes mesmo, através do próprio fornecedor, né, do próprio credor, ou até através de escritórios de advocacia que tem informação privilegiada, infelizmente, vem buscando o devedor para tentar buscar o devedor para ser um cliente dele. Então, nesses casos em que o devedor ele toma ciência do processo antes mesmo da liminar, nada impede do advogado dele apresentar uma defesa expondo que essa liminar não pode ser concedida, porque essa mora, na verdade, está purgada. É bom que o advogado exponha que você não ignora o tema 722 do STJ, mas, na verdade, é um caso que não se amolda, não se enquadra a esse tema 722 do STJ. Um outro ponto importantíssimo é o seguinte: a próprio decreto-lei ele vai ali consagrar a chamada teoria da expedição, ou seja, para você notificar o devedor em mora, essa notificação não precisa ser pessoal, ela precisa ser dirigida corretamente para o endereço do devedor, à luz do endereço informado pelo próprio devedor no contrato de alienação fiduciária. Beleza? Ok. Só que e nos casos em que o aviso de recebimento sequer está assinado pelo devedor? Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes as empresas estão juntando o AR sem qualquer assinatura. E aí você tem duas hipóteses: ou é apontado ali que o recebedor foi o próprio devedor, e aí nesse caso o que é importante ter? É importante ter o número de identificação do devedor correto. Alguns tribunais consideram que basta que você indique ali um nome e o documento do devedor, que talvez ele tenha se negado a assinar, para você considerar essa notificação extrajudicial como válida. Outros já não vão considerar dessa forma. Mas, enfim, é muito bom ficar atento à assinatura. Está ou não assinado esse AR? Houve essa assinatura que vai caracterizar a prova efetiva da constituição do devedor em mora. Se essa assinatura está ausente, você pode apresentar uma defesa, apontando que essa notificação extrajudicial não é válida porque ela não tem qualquer assinatura. Então, principalmente nos casos em que é discriminado ali um nome diverso do devedor, uma pessoa ali que não seja devedora, né, você pode apontar ali essa invalidade ali da notificação extrajudicial, apontando que não tem uma prova robusta de que realmente a notificação foi entregue. Então, assim, fique muito atento a essa falta de assinatura no AR. Mas lembrando que em alguns casos,
se não houver a assinatura do AR, mas se o nome do devedor foi claramente indicado e o número de identificação dele, seja a carteira de identidade, seja o CPF, esteja corretamente indicado ali no documento, nesse AR, o tribunal pode considerar esse documento como válido. Então, assim, hoje o canal pretendeu expor de uma maneira clara possíveis defesas na busca e apreensão, que a gente sabe que é um rito muito célere e muito difícil de você derrubar a liminar, né? Sejamos francos, é muito difícil. Então, o que acontece? Esses são possíveis casos em que você pode lograr derrubar essa liminar, seja através da apreciação da própria primeira instância ali, do juiz ou ACO, como através de um agravo de instrumento. Tá? Você pode também usar o agravo de instrumento em caso de eventual indeferimento do seu pleito e manutenção ou deferimento da liminar. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações e dá um like no vídeo para ajudar a gente, tá? Muito obrigado. Eu falo aqui do canal Cinedia, Matheus Vitorino aqui desligando o vídeo.